Oi gente, bora lá para mais uma aula. Continuando na página 39. Competência leitora. Como identificar efeitos de ironia e humor em um texto. Olha lá, está tudo errado, menina. Pechinchar não é com X, e sim com CH. Meu Deus, até difícil de ler. Para aprender, escreva aí o verbo pechinchar 200 vezes. Ah, professora, deixa sem, vá. O que torna o texto engraçado é que... Qual das alternativas? Você vai ler esse trechinho aqui todo, gente, para confirmar a resposta correta. Aí nós vamos para a prática de escrita, linha do tempo. Ao estudar um momento histórico, você já se sentiu confuso sobre a ordem de ocorrência dos fatos? Qual o intervalo de tempo entre eles? Para auxiliar a compreensão geral de determinado período ou evento histórico, muitas vezes é interessante recorrer a uma linha do tempo. O que é uma linha do tempo? Olha lá. Linha do tempo é um gênero multimodal, cuja finalidade é expor cronologicamente atividades e eventos passados para fins de análise ou divulgação. É facilmente encontrado em livros didáticos ou como parte de reportagens ou em textos de divulgação científica. Leia esta linha do tempo e responda às questões de 1 a 16. Então aqui, Lei Feijó, olha lá, 1831. Depois nós temos Lei Eusébio de Queiroz, 1850. Lei do Ventre Livre, 1871. Lei dos Sexagenários, 1885. E a Lei Áurea, que é 1888. Então, isso aqui é uma linha do tempo. Ó, leis abolicionistas. 1. Qual é o assunto, o tema dessa linha do tempo? Qual que é o assunto, o tema, gente? Está sendo registrado o que aí? Onde essa informação é encontrada? Então, aonde você encontrou, aonde você localizou essa informação que você registrou aqui sobre o tema, sobre o assunto? Onde essa informação foi encontrada? É só escrever aqui. 2. Sobre a organização dessa linha do tempo, responda às questões propostas. Em que ordem estão colocadas as datas? Então, como que eles colocaram essas datas aí? É uma ordem crescente, decrescente? É da mais antiga para mais nova, da mais nova para mais antiga? Como que é feito isso? B de bola. Os fatos são apresentados com muitos detalhes ou de forma resumida? 3. Que informações sobre o tema o texto verbal na linha do tempo apresenta? Então, o texto não verbal são as imagens. Como que você consegue identificar, ó? A Lei Feijó, por exemplo, tem uma pessoa aqui, ó. A Eusébio de Queiroz, mais um. E tem um barquinho de fundo, ó. A do Ventre Livre, o que será isso? Ó, uma mulher com uma criança no colo. Lei dos Sexagenários, o que é isso? Ó, uma pessoa de mais idade, ó. Lei Áurea, o que será que está acontecendo? Então, que informações sobre o tema o texto verbal da linha do tempo apresenta? Então, você vai colocar aqui na 3, que informações sobre o tema o texto verbal da linha do tempo apresenta. O verbal é o que tem a parte escrita. O não verbal são as imagens. Então, que informações sobre o tema o texto verbal da linha do tempo apresenta? O que ele apresenta lá em cima? 4. Com esse texto, como esse texto é sintético e objetivo, cabe ao leitor perceber o que está implícito. Reescreva um dos itens tornando uma oração. Se desejar, você pode inserir informações para torná-lo mais interessante ou completo para o leitor. Então, o que você vai fazer? Como esse texto é sintético e objetivo, cabe ao leitor perceber que está implícito.
o que está implícito. Reescreva um dos itens, tornando uma oração. Então, tornando uma oração, você vai ter que incluir um verbo, como se você fosse formar uma frase. Se desejar, você pode inserir informações para torná-lo mais interessante ou completo para o leitor. Então, você vai elaborar uma frase, por exemplo. Você pode até pesquisar de uma daquelas leis lá em cima e criar uma frase, colocar aqui. Próximo. Qual o tempo verbal utilizado por você? Justifique sua resposta. Então, qual foi o tempo, o formado, quando você fez essa frase aqui, qual foi o tempo utilizado? Está no presente, no passado ou no futuro? Só colocar. Vamos lá. 5. Leia com atenção o texto não verbal e descreva-o. Então, isso aqui é só um bate-papo. O que você vê quando você olha aquelas imagens abaixo dos títulos? 6. Explique a relação entre o texto não verbal, o texto verbal e a temática da linha do tempo. Então, você vai explicar o texto não verbal são as imagens das pessoas, o texto verbal, que é o título que tem em cima lá da cabeça delas, e depois aparece a temática, o tema. Então, explique. É isso que você vai fazer. O que aquelas figuras humanas identificam? É o que você vai tentar explicar aqui. Linha do tempo das redes sociais. As redes sociais geralmente organizam tudo o que já foi postado pelo usuário em uma sequência temporal, ou seja, em uma linha do tempo. Em que ordem estão organizados os acontecimentos na linha do tempo nas redes sociais? Então, isso aqui, gente, é só uma informação que pode te ajudar aqui, ó. Em que ordem estão organizados os acontecimentos na linha do tempo nas redes sociais? Ó, a gente nem está falando de rede social, isso aqui é como se fosse um exemplo. Então, olha lá, 7. Elabore uma linha do tempo contendo as informações do texto produzido a seguir. Vamos lá, ver o que tem nesse texto aqui. Como fazíamos sem óculos? Como fazíamos sem óculos? 3 graus de miopia. Hoje, um diagnóstico com esse é bobagem. Afinal, você pode viver normalmente usando um par de óculos. Mas há alguns séculos, um problema de visão assim era sinônimo de aposentadoria. O senador romano Marcus Tullius Cícero, por exemplo, quase perdeu o emprego quando a idade o impediu de ler sozinho. Como tinha dinheiro, Cícero resolveu o problema do jeito que se fazia na época. Comprou escravos que pudessem ler para ele. As primeiras lentes de que se tem notícia apareceram nos anos 500 a.C., na China, mas eles eram usados apenas por amuleto. Acreditava-se que os problemas de visão eram culpa de espíritos malignos e as lentes serviam para proteger os olhos das energias negativas. Ainda iriam se passar centenas de anos antes de alguém perceber que as lentes podiam ter uma função bem mais prática do que apenas atrair a sorte. Antes disso, no século IV, o grego Sêneca, autor de tragédias conhecido por ter lido todos os livros que existiam na época, usava um pote com água para produzir nas letras um efeito magnificador, ou seja, torná-los maior. Foi só lá pelo ano 1000 em que as lentes apareceram na Europa. As primeiras foram chamadas de pedras de leitura. Elas foram desenvolvidas pelos monges católicos, que eram aos poucos alfabetizados na época. Cristais de quartzo, topázio ou berilo, por sua beleza e transparência. A palavra brilho. Foram lapidados para formar um semicírculo e polidos para que ficassem lisos. O resultado foi uma lupa primitiva, mas bastante eficiente, usada em cima do material que se pretendia ler. Outras centenas de anos se passaram até que os homens tiveram a ideia de aproximar a pedra nos olhos, ou melhor, do olho. Os primeiros modelos do século XIV eram feitos só para uma vista, e quando apareceu a primeira versão de óculos para os 2 olhos, era bem diferente dos óculos de hoje. As armações tinham o formato de um V invertido e não ficavam apoiadas na parte de trás das orelhas. Era preciso segurá-las com as mãos ou ficar completamente imóvel, para que elas permanecessem apoiadas sobre o nariz.
Nessa época, óculos também eram caríssimos, a ponto de aparecerem listados em testamentos e inventários. Foi só em 1752 que o inglês James Aycock criou os óculos com duas hastes laterais, o que resolveu definitivamente o problema de equilibrá-los no rosto. Aycock era procurado por muita gente que tinha problemas para enxergar e gostava de recomendar modelos com lentes azuis ou verdes. Ele achava que as lentes transparentes refletiam muita luz e que poderiam prejudicar a visão. Vamos lá então agora. O título na linha do tempo identifica o tema assunto que será apresentado. Qual que é a temática desse texto que a gente acabou de ler? A história é sobre o quê? Próxima. Crie um título para a sua linha do tempo, considerando a temática do título lido. Ou se você fosse elaborar um título para esse texto que a gente acabou de ler, qual seria o título? B. Retire do texto informações referentes ao que ocorreu, onde e quando. Então você vai pegar os trechos lá do que ocorreu, aonde ocorreu e quando ocorreu, e vai colocar aqui nesse espaço. C. Organize as informações em uma linha do tempo, apresentando-a em pequenos textos. Olha, aqui ele está pedindo para fazer no caderno. Mas se você organizar aqui, não precisa passar para o caderno. Selecione imagens que estejam relacionadas à época, ou a informação apresentada em cada um dos textos que compõem a linha do tempo. Então aqui também, você não precisa necessariamente colocar imagens no seu caderno. Você pode pegar algumas imagens e colocar junto com a sua lição quando você for postar, que tem a relação com essa história. Ok? E aí a gente vai parar por aqui e continuamos na próxima videoaula. Tchau, gente. Fica com Deus. Se cuida. Tchau, tchau.